Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. E na sexta-feira o Ibovespa subiu 0,27%, fechando aos 163.370 pontos. O que aconteceu? Saiu o payroll e o payroll nos Estados Unidos veio com uma criação de vagas abaixo do esperado. Então quer dizer o seguinte, se cria-se menos vagas do que se espera de empregos, a economia ela dá um sinal de fraqueza. Se dá um sinal de fraqueza, o Banco Central americano tem espaço para cortar juros, porque ele cortando juros ele estimula a economia, ele põe dinheiro na economia. Então dados ruins na economia americana favorecem corte de juros nos Estados Unidos, e se favorece corte de juros nos Estados Unidos, favorece em todo o mundo, vem mais dinheiro para todo mundo, inclusive para o Brasil. Por isso que as bolsas na sexta-feira subiram forte no mundo. E com isso o dólar também recuou, porque a saída de dinheiro dos Estados Unidos com os juros mais baixos, e aí o dólar ele tem esse efeito de se desvalorizar. O dólar fechou a R$ 5,36, uma queda de 0,44. O euro caiu 0,58 aos R$ 6,24. O Brent subiu 2,18 aos 63,34 dólares. Então o Brent, o petróleo voltando a subir mais forte. Então vamos acompanhar aqui o que vai acontecer, porque é o grande debate em relação à própria Venezuela. O ouro subiu 0,90, enquanto o Bitcoin está mais de lado ali, subiu 0,13, está travado ali nos 90 mil dólares. Bolsas americanas, um dia muito forte, fechamento de 9 de janeiro. O Dow Jones subiu 0,48, o S&P 500 subiu 0,65, o Nasdaq subiu 0,81 e a Russell 2000 subiu 0,78%. Um dia muito forte para as bolsas americanas, porque se espera mais corte de juros. Lembrando que a reunião do Copom, que é para decidir a taxa de juros no Brasil, e a reunião do FONC, FOMC, que seria o Copom dos Estados Unidos, vão acontecer na última semana de janeiro. Então ainda esse mês a gente vai ter uma definição. Bolsas, aliás, as Big Techs, todas subiram praticamente, tirando a Nvidia que caiu ali. A gente viu o Google subindo 0,96, subindo mais uma vez, Meta subindo 1,08, Tesla subindo 2,11, Microsoft subindo 0,24, Apple 0,3, ou seja, festa para as Big Techs. Na Europa também um dia de festa, Eurostock subiu 1,58, França subiu 1,44, Londres subiu 0,80 e Frankfurt subiu 0,53. Na Ásia também um dia de alta, com o Japão subindo 1,61, Xangai subindo 0,92. Ou seja, quando há uma expectativa de cortar juros nos Estados Unidos, é bom para toda a economia, inclusive para a gente que quer que a Selic caia o mais rápido possível, mas para isso tem que ter espaço, e principalmente o Brasil cuidando do fiscal. Santander, agora os bancos brasileiros, o Santander subiu 1,16, Santander Brasil, né? BTG subiu 0,59, Banco do Brasil 0,18 e Bradesco 0,11. Só o Itaú ficou em queda, caiu 0,20%. Bancos internacionais, Morgan Stanley subiu 0,89, Citigroup subiu 0,60, Goldman Sachs subiu 0,44. Bancos brasileiros que negociam lá fora foram negativos. XP caiu 0,35, o Inter caiu 0,79 e o Nubank caiu 0,85%. Top altas e baixas da Bolsa Brasileira na sexta-feira. Multiplan subiu 4,25%, Cogna mais um dia de alta, subindo 3,95%. Já as maiores baixas, o Assaí caindo 4,22%, assim como o setor do varejo, o Magalu também sofreu ali, caiu 3,69%. Juros futuros, uma pequena subida no curto prazo e lá para o longo prazo praticamente de lado uma queda. DI 2027 subiu 0,26%, DI 2030 subiu 0,30%, já DI 2035 caiu 0,04%. E o Tesouro IPCA 2029 deu uma leve alta, voltando para IPCA mais 7,80%, ou seja, aquela taxa maravilhosa que muita gente está aproveitando para fixar a carteira. Vamos lá. Então o que a gente tem aqui de resumão? O payroll ele veio ali abaixo do esperado. Ah, Fábio, mas também veio o IPCA. O IPCA veio ali do jeito que a gente já esperava. Então ele veio dentro da meta, fechou em 4,26%, então não mexeu tanto com o mercado. Se a inflação viesse muito abaixo, por exemplo, viesse a 4,20 no ano, 4,19, aí poderia ter mexido com o mercado brasileiro. Então a principal força foi do payroll nos Estados Unidos e não o IPCA de fato. Como eu falei, a meta está em 4,5, o IPCA veio 4,26, lembrando que o centro da meta é 3%, então é onde o Galípolo quer chegar para pensar em corte de juros. Isso aqui é o IPCA total. O que preocupa muito é o IPCA
de serviços. De qualquer forma, esse IPCA é menor desde 2018. Importante a gente falar sobre isso. A gente também teve algo muito importante, que é o acordo da União Europeia-Mercosul, que a assinatura está confirmada para 17 de janeiro. Esse tratado está sendo negociado por 25 anos e cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. O acordo ainda deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelos congressos dos países sul-americanos para entrar em vigor. Então, assim que tiver aprovação, a gente pode falar mais sobre isso, mas tiveram uma série de barreiras ali para poder assinar isso. Foi ali desidratado bastante esse acordo. De qualquer forma, quando a gente fala de produtos agrícolas, commodities do Brasil em relação à Europa, é bastante positivo. E sem contar, o Brasil ele consome muito das indústrias europeias. Será que a gente vai ter remédio mais barato? Será que a gente vai ter carros mais baratos vindo da Europa? É isso que a gente vai entender se vai chegar na gente, se vai chegar no consumidor final. Porque a gente paga paga 2 carros para ter um carro, porque metade do que você paga é só imposto. Será que com esse acordo a gente vai conseguir comprar um carro alemão mais barato? Vamos acompanhar isso daí. Aqui foi o principal foco da sexta-feira. O payroll. Foram 50 mil vagas criadas em dezembro e o esperado eram 60 mil novos postos. Este é o ritmo de contratação mais fraco desde 2003. Então, o ritmo de contratação mais fraco desde 2003 mostra um esfriamento da economia e, com isso, fortalece o corte de juros. Então, vai ter uma pressão para ter corte de juros em janeiro. Quem sabe, se cortar em janeiro, vai abrir espaço para o Copom cortar antes os juros aqui também. No calendário econômico da semana, o que a gente vai ter? A gente vai ter o CPI, que é a inflação do consumidor nos Estados Unidos na terça-feira e que, dependendo do tom, depende de como vir, aliás, a taxa, pode pesar para o Banco Central americano cortar mais juros ou não. A gente vai ter também PPI, que seria ao produtor, então o CPI é o consumidor, o PPI é o produtor, seria mais do atacado, e vamos ter os dados de vendas no varejo. Aqui no Brasil, o principal vai ser na sexta-feira, que é o IBC-BR, que é uma espécie de uma prévia do PIB que sai em novembro, e o IGP-10. Mas como o principal vai ser o IBC-BR, porque ele vai dar ali um tom de como vai ser o PIB de novembro aqui no Brasil. Esse é o calendário econômico que a gente vai ter que acompanhar aqui nesta semana. Acompanhar ali as declarações de membros do Fed para entender se vai cortar juros ou não, se eles estão mais otimistas com a economia, se estão mais pessimistas, o que eles acharam desses dados, o que o payroll impactou e veio muito abaixo, então impactou muito a opinião dos membros do Fed, se vai impactar ou não o membro dos Fed para poder cortar esses juros. Porque lembrando, na última votação já foi meio a meio ali para corte de juros. Logo, tem ali uma bancada que não está muito afim de cortar juros. Logo, quando vem um dado como esse, fortalece a bancada que está focando mais em cortar juros, apoiando mais corte de juros, ter ali um argumento. Fala, opa, vamos cortar juros, porque olha o que está acontecendo com a economia americana aqui. O payroll, criação de vagas, veio abaixo. Vamos ter que movimentar a economia. E isso dá mais argumentos para os juros serem cortados nos Estados Unidos. Com isso, a gente finaliza nossa Acorda no Mercado de hoje. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.